Olá, quinta-feira, 28 de dezembro, você acompanha agora as informações do Cidade na TV. O programa de aquisição de alimentos adotado recentemente por Batatais tem entre os fundamentos promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. A presidente estadual do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Rosana Gaspar, fala sobre o assunto. Os conselhos, eles são compostos pela sociedade civil e pelo poder público, para auxiliar as ações que esses municípios, esse estado ou essa nação precisa, principalmente num momento tão delicado como esse, que é o momento onde a gente sabe que existe um número de mais de 33 mil pessoas, milhões, né, que a gente fala, de passando fome de alguma forma. Né? E como funciona o nosso conselho? Cada município tem o seu próprio conselho. Felizmente aqui em Batatais já foi constituído esse ano. Em março desse ano, iniciou-se com o decreto do atual prefeito, nomeou-se o primeiro conselho e ele já está em ação, já está sendo atuante, aí, fazendo o seu papel junto à administração pública. Qual o papel dos conselhos? É vincular junto ao município as demandas necessárias para que haja tanto a questão da insegurança alimentar, que é uma questão bastante delicada, que hoje a gente discute isso de certa forma, que está até sendo revisto no Congresso, o que são itens de cesta básica. Quais são os itens de cesta básica? São só arroz, feijão, óleo, sal, ou também há de estar dentro da cesta básica proteínas, fibras, verduras, legumes. Então a gente tem que pensar que hoje a alimentação saudável não é só o arroz e feijão. Ele é muito nutriente e muito necessário, mas também é importante ter outras proteínas e outros alimentos como os in natura, que são mais importantes. Então o papel desse conselho na instância municipal é fazer isso. No nosso caso, como eu estou hoje como presidente estadual, é acompanhar como está sendo discutida as políticas de segurança alimentar, as políticas públicas, nos outros estados, nos outros municípios do nosso estado. Por exemplo, a gente sabe que existe uma ação de política pública muito válida, já funcionando em alguns municípios do nosso estado, que é a distribuição de cesta de alimentos, tanto de alimentos in natura, como de alimentos não in natura. Esse ano, Batatais, por exemplo, vocês devem ter acompanhado, fez a distribuição e foi muito rica em proteínas e também diversos, né? Tinha até chocolate na cesta desse ano aqui do município. Então, essas são ações de políticas públicas que não devem ser feitas somente no fim do ano, por entidades sociais, e sim uma ação contínua. Essa é uma. Quais outras ações que a gente tem e acompanhamos de perto no nosso estado, é a política de alimentação escolar, que a gente sabe que o programa municipal, como o programa estadual e o programa nacional, o PENAI, ele é muito importante e ele foi criado para dar substância suficiente. Vocês viram e acompanharam que no tempo da pandemia, as crianças não iam para a escola. Sim. Como que se alimentavam? O que aconteceu? Vocês devem ter documentado e a gente acompanhou de perto. Foi dado a cesta básica que faria a alimentação dele na escola, foi dado para as famílias que mais precisavam. E isso é uma lógica que a gente quer que permaneça. Agora, nas férias, as crianças vão ficar sem alimento. Então, por que não voltar essa mesma proposta que foi feita, tão bem feita na época da pandemia? Então, é uma ação que o Conselho Municipal vai ter que olhar, fiscalizar e cobrar. Porque as pessoas às vezes têm aquela ideia de que a fome só passa aquele que é morador de rua, aquele que não tem casa, não tem família, e a realidade não é bem essa. Com certeza, é isso mesmo. Veja bem, a gente sabe que existe aqui no município alguns lugares que fazem sopa para suprir essa demanda das famílias, das pessoas de rua, né? O morador de rua que estão em situação, não gosto de falar morador de rua, pessoas que estão em situação de rua, né? Que na verdade são situações que eles passam, de repente eles podem mudar, e para isso que a gente está aí. Então,
essas famílias, essas cozinhas que fazem esses alimentos, muitas vezes ligado a alguma igreja, alguma entidade social, elas vão ser privilegiadas com outro programa, sabia que o governo federal criou, já tinha criado anteriormente e retomou agora esse ano, que chama Programa de Aquisição de Alimentos, doação simultânea. Ele vai doar para essas, chamar de restaurantes, né, comunitários, e isso a gente resolve dessa forma. Sabe que, infelizmente, pela necessidade financeira ou até mesmo pela demanda que hoje faz necessário para as famílias de baixa renda, ele vai atrás do alimento que mais tem condições de comprar no supermercado, né? Infelizmente. Então, o que a gente tenta fazer? Estimular o plantio de alimento em casa. Por que não cultivar uma hortinha? E vocês tiveram participação numa conferência em Brasília e levaram aí 2 estudantes para participarem, vamos dizer assim? Sim, nós fomos aqui com uma delegação só da nossa região, em torno de 10 pessoas, sendo 3 de Batatais. 2 estudantes do EJA, que é a Fabiana e a Andréia, foram representando a cota racial, e eu como presidente, e mais outros delegados de outras regiões, de outras cidades, como Restinga, Rifânia, Franca e Ipuã. Né? Nós tivemos essa participação. Ao todo, de participantes do nosso estado, nós somos em 150 delegados e delegadas, né? Fizemos uma conferência de uma semana, onde discutimos todas as ações a nível de estado e a nível nacional, onde encaminhamos um manifesto que não é só matar a fome, é pensar no meio ambiente, pensar que a floresta precisa ficar em pé lá para que a gente possa ter o nosso clima regularizado. Ó. Pensar a segurança alimentar não é só pensar em alimento, é pensar no meio ambiente, pensar na produção agrícola. O que faz, se a produção agrícola não adianta, não é só plantar um único alimento, nós precisamos de toda a diversidade de alimentos possíveis para poder alimentar a nossa população. Então, pensar no espaço público, de que forma a gente vai fazer isso. Então, as políticas públicas vêm para somar todas essas ações que cada governante, seja no seu município, Batatais, pense grande, né? Como o município pensa que é importante ter um assentamento de reforma agrária hoje aqui produzindo alimento suficiente para manter tanto as suas famílias quanto nós da sociedade. Porque é muito mais fácil a gente comprar dele aqui do que lá em Ribeirão comprar alimento. É muito mais prático, é muito mais saudável, inclusive o alimento vem mais conservado, né? Então, segurança alimentar não é só alimentos, é um conjunto de ações.